Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 24 de março, domingo de Ramos, domingo da Paixão do Senhor. Toda a celebração de hoje nos convida a entrarmos com Jesus em Jerusalém para vivenciarmos esta experiência de Jesus, que é o Jesus, o servo sofredor. Mas hoje ele entra triunfante na cidade de Jerusalém. Ouçamos, meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje, aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Senhor e Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Ouçamos o Evangelho de hoje, um dos 2 evangelhos, porque hoje a Igreja vai refletir sobre os 2 evangelhos, o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, que é o domingo de Ramos, e em seguida nós temos um outro momento da celebração que se reza, se proclama o Evangelho da Paixão de Jesus, Paixão do Senhor. Mas hoje nós vamos ficar com o primeiro Evangelho, que é o Evangelho de Marcos, o capítulo 11, os versículos de 1 a 10. Bendito o que vem em nome do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos a reflexão sobre o Evangelho de hoje. Depois de um longo percurso quaresmal, chegamos às portas das celebrações centrais
da nossa vida cristã: paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nas celebrações da Semana Santa, muitas vezes corremos o risco de nos deter no secundário e esquecer o essencial. E o mais essencial é que as diversas celebrações, procissões, vias sacras, as liturgias, nos aproximem e nos façam crescer na identificação com o protagonista principal, Jesus de Nazaré. E a primeira coisa que nós vamos ver no Evangelho, é que o Evangelho de Marcos ele nos diz, é que Jesus foi um buscador de alternativas. Ele não foi conivente e nem compactuou com a estrutura social, política, religiosa de seu tempo, que era profundamente desumanizadora. Jesus sonhou novas possibilidades de vida e novas relações entre as pessoas. Por isso, ao anunciar o reino, transgrediu a situação vigente e, a partir das periferias, foi despertando uma alentadora esperança nos corações dos mais pobres, dos excluídos, das vítimas de um mundo fechado. A paixão de Jesus continua na paixão dos excluídos, nas vítimas de todos os rejeitados de nossos ambientes. É só observarmos ao nosso redor, por onde passamos, que nós vamos ver o grande número de excluídos que temos aqui dentro da nossa cidade mesmo. A vida de Jesus foi uma grande subida em direção a Jerusalém, e nesta subida, segundo os relatos evangélicos, ele desconcentrou a todos. Evidentemente, desconcertou as pessoas mais religiosas e observantes da religião judaica, que naquela época eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes e os anciãos. Ele desencadeou na história da humanidade um modo de viver que quebrou toda a estrutura petrificada, sobretudo religiosa, constituindo um movimento ousado que colocava o ser humano no centro. Este movimento, desencadeado na Galileia, chega agora às portas da cidade santa, Jerusalém. Aquele homem que movia multidões por todos os países, por sua pregação e milagres, não é um revolucionário violento. E, no entanto, nem por isso deixou de ser provocativo, transgressor e perigoso, e tudo em nome da vida. Jesus não deixou de anunciar e denunciar as injustiças da sua época. Jesus praticava e participava do sonho de todo o povo de Israel que vivia em Jerusalém, a cidade da promessa de paz e plenitude futura, lugar onde deviam vir em procissão todos os povos da terra. E a tradição profética havia anunciado uma subida dos povos que viriam a Jerusalém para iniciar um caminho de comunhão, de justiça e adorar a Deus no templo, que estaria aberto para todos. Toda a cidade se converteria num grande templo, lugar onde se cumpriria a esperança dos povos. Jesus é presença de vida nos povoados, nas vilas, nos campos, e ele quis também levar vida a uma cidade que carregava forças de morte em seu interior, que é Jerusalém.
Jesus quis pôr o coração de Deus no coração da grande cidade, Jerusalém.